E ainda falando de segurança, olha, estamos em férias escolares e a criançada está de descanso, né? Já os pais não, precisam redobrar a atenção para evitar acidentes domésticos. E sobre esse tema, eu converso agora com o comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Paracatu, Tenente Pedro. Bom dia, Tenente. Bom dia a todos. Tenente, temporada de férias, a criançada está em casa. Aumentam as ocorrências em relação a acidentes domésticos? Com certeza, aumenta muito porque a criança fica o dia inteiro em casa. Tenente, quais são os acidentes mais comuns que os bombeiros costumam atender? A lista é grande. Eu fiz uma lista para não esquecer, né, os tipos mais comuns de acidentes. Temos quedas de altura, que pode ser da própria altura, quando a criança está de pé e cai, né, o bombeiro chama essa queda de própria altura. São quedas perigosas, podem gerar traumatismos cranianos. É aquela situação que a criança vem correndo, entra na casa, o piso está molhado, ou ela está na área externa, o piso está molhado, mas é antiderrapante. Mas quando ela pisa na área interna, que o piso é liso, o pé está molhado, ela escorrega, cai e bate a cabeça. É um exemplo. Queda de altura, que seria aquela queda onde ela está em cima de alguma coisa e ela cai. Ela pode estar em cima, por exemplo, de uma escada, ela pode morar em apartamento e cair da janela, a janela sem proteção. Se a casa estiver no fundo, no quintal, tiver árvore, ela pode sofrer uma queda de cima da árvore. E tem também a queda de objetos pesados sobre a criança, que acontece também. Churrasqueira, por exemplo, aquela parte da churrasqueira que você coloca carvão, ela é muito pesada e ela fica no alto. Então, às vezes, a base é muito estreita. Então ela não tem equilíbrio. A criança pequena, está começando a engatinhar, a caminhar, ela segura para levantar, ela desequilibra a churrasqueira cai sobre a criança. Já ocorreram fatos nesse sentido. Aquela televisão de 29 polegadas antiga, aquela de tubo, a frente dela é muito pesada. Quando a criança pequena também puxa, já aconteceu, né, de essa televisão cair sobre a criança, é um objeto pesado também, pode trazer sérios ferimentos até a morte da criança. Queda de vasos de planta, também, às vezes vasos muito altos e muito estreitos, tem pouco equilíbrio. A criança puxa e esse objeto pode cair sobre a criança. Continuando a lista, intoxicação e envenenamento acidental, né? A criança tem acesso a materiais de limpeza pesada, ou a remédios, ou a cosméticos. Isso na área de serviço, ou no banheiro. No jardim, podem existir plantas ornamentais que são venenosas, são tóxicas. Às vezes, a pessoa que planta essa planta ali, ela nem sabe disso, mas às vezes essa planta tem características venenosas ou tóxicas e a criança vai lá, come parte da folha e algum fruto talvez tenha na planta que não é típico para alimentação humana. Incêndios. Esse é clássico, né? A criança não pode brincar com fogo. Criança brincando com fogo dentro de casa é problema. É problema porque ela acaba, um momento ou outro, ela acaba pondo fogo em alguma coisa que não pode. E a criança tem uma situação que é o seguinte: a criança, quando ela coloca fogo acidentalmente em algum objeto, ela não corre lá no pai ou mãe para contar que colocou fogo. Pelo contrário, ela se esconde de medo. E ela se esconde, às vezes, dentro do lugar mais difícil que tem de ser encontrada. E aí, se o incêndio se alastrar, ela fica presa lá dentro do incêndio. É uma coisa muito séria também. Queimaduras. Também é outro tipo de ocorrência que acomete muito crianças, principalmente crianças pequenas, e acontece principalmente na cozinha, quando a criança circula próximo ao fogão e tem uma panela com água quente, ou com óleo quente, ou com caldo quente, ou com leite quente, e o cabo está para o lado de fora, a criança pode pegar no cabo, esse material quente, aquecido, vai cair sobre a criança e pode trazer sérias consequências. Tenente, realmente a lista é extensa, né? Os pais devem redobrar a atenção e não para por aí, né? Seguindo a lista... Afogamento é uma das principais causas de morte de criança pequena.
Crianças menores, ali de 4 anos, por exemplo, uma das principais causas de morte dessas crianças é afogamento e acontece em casa, a maioria das vezes. Onde a criança pode se afogar? A criança muito pequena, ela se afoga no vaso sanitário, ela cai com a cabeça para baixo do vaso, não consegue sair. Ela se afoga na banheira, onde é usado para dar banho nela. Às vezes essa banheira fica cheia d'água após o banho, a criança pode ter acesso, cair e afogar. A criança se afoga em balde, cheio d'água, que fica ali na área de serviço. Ela pode entrar dentro da máquina de lavar roupa também. Ela pode subir numa cadeira, levantar a tampa e entrar na máquina. Com relação a piscinas, tem casa que tem a piscina fixa lá, né? A piscina construída na casa. Essa piscina tem que ter cuidado com ela tem que ter um acesso restrito, ela não pode ficar à vontade ali. Tem que ter um cercado, uma cobertura para limitar o acesso das crianças. E tem as piscinas que ainda são quase que mais perigosas, ainda são as piscinas temporárias. Na época do calor, a pessoa compra uma piscina inflável, uma piscina de montar ali, ela monta e deixa ali 2, 3 dias. A criança brinca junto com o adulto, depois a criança quer brincar mais, o adulto não está perto, ela vai sozinha. É um perigo. Segue a lista, atropelamentos. Parece estranho falar em atropelamento dentro de casa, mas acontece. São ocorrências muito graves. Quando o morador vai retirar o carro da garagem, às vezes ele tira de ré, né? Retira esse carro de ré e a criança está atrás do carro. É uma ocorrência muito grave e que acontece. Então é importante que a gente tenha visão da criança, preferencialmente que ela esteja dentro do carro. Ferimentos por materiais cortantes ou por armas de fogo. Faca, caco de vidro, né? Pode provocar cortes sérios na criança. E armas de fogo nem se fala, né? Arma de fogo dentro de casa é um problema. Tem que ter muito cuidado, muita cautela no armazenamento dessa arma. Tem que estar num local de muito difícil acesso para crianças. Seguindo aqui, eletrocução. Outra ocorrência também que acontece muito com crianças. Ela enfia ali um objeto metálico na tomada. Ela pode ter acesso a quadros de energia improvisados, onde as conexões estão desencapadas, mal isoladas. Às vezes, fiação com parte exposta. E também aquela situação muito corriqueira que é a pessoa colocar o carregador de celular na tomada, depois ele tira o celular e deixa o carregador lá na tomada com aquela pontinha esperando a criança ir lá para a boca, né? Por favor, não deixem carregador de celular na tomada sem estar carregando o celular. Por fim, aqui da minha lista aqui, a asfixia, que acontece quando crianças pequenas, bebês, têm acesso a sacolinhas plásticas e elas podem colocar essa sacolinha na cabeça. É uma ocorrência também que acontece, infelizmente. Tem também os engasgos, que fazem parte da asfixia, né? Os engasgos por objetos colocados na boca ou por alimentos, a criança pode sofrer engasgo. Tenente, agora, quais são as medidas de prevenção que os pais podem fazer? Isso. Nesses casos, a prevenção é o mais importante. A gente divide em 2 etapas. Primeiro, a prevenção em si. O que é? Tornar o local seguro. Deixar objetos perigosos guardados em locais seguros, objetos de materiais de limpeza, tudo em local que a criança não tem acesso, piscina, tudo que for com água. Limitar o acesso ou não deixar água em objetos que não precisam reter água. E no segundo passo é a supervisão. É importante que as crianças tenham uma supervisão de um adulto e que esse adulto esteja, além de estar presente ao lado das crianças, que ele esteja com a atenção voltada para as crianças e não para o telefone ou para a televisão. É comum a gente ver em vídeos de monitoramento aí de câmeras de monitoramento a ocorrência de crianças se acidentando, afogando ao lado do adulto, porque o adulto não tem atenção voltada para a criança. E o afogamento, o acidente, muitas vezes ele é silencioso. A criança não faz barulho, ela se afoga ali, fica tentando debater, se levantar, não consegue, mas não tem barulho, é silencioso. Então a atenção do adulto tem que estar voltada para a criança. Essas são as dicas para evitar 90% dos acidentes que acontecem com criança. Isso mesmo. E se ocorrer um acidente, mesmo tomado essas medidas, o que o pai ou o responsável deve fazer? Qual medida adotar? A primeira coisa é avaliar o que ocorreu, como a criança está, a situação dela, se ela está respirando, se ela está chorando, ela tem respiração.
avaliar se tem algum corte, alguma hemorragia, ligar para o Corpo de Bombeiros 193, repassar a situação, o bombeiro vai dar as orientações e vai deslocar até o local para dar o atendimento. Ok, tenente, obrigada pela participação. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado a todos. Está aí, eu conversei com o comandante do Corpo de Bombeiros de Paracatu, reforçando o alerta para pais irresponsáveis. Criança, a gente sabe, né? 1 minuto de distração pode ocorrer uma tragédia. Então, você aí de casa tem que ficar atento o tempo todo. Vigilância sempre.